Okay. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So happy to have Bom all dia of a you here. todos. Estou tão contente de estar aqui, estudante da Indonésia, Brasil e dos Estados Unidos. Se vocês pudessem colocar no chat seu nome e seria a sua cidade, para que a gente se conheça muito melhor. Muito obrigada. Eu espero que vocês estejam tão emocionados quanto eu para começar esse diálogo sobre o clima e trabalho. Hoje temos dois palestrantes com os quais teremos a oportunidade de falar. Mas antes de continuar, queria agradecer a todos os nossos parceiros que tornam possível esse diálogo. Temos a filha Ahmadiyya de Jakarta, da Universidade Irlanda, e temos a Emancipa, que está em São Paulo, Brasil, no Noroeste da Amazônia. E queria agradecer a todos vocês por estar aqui conosco e sejam bem-vindos. Todos nós estamos familiarizados com as reuniões do Zoom, mas se vocês precisam de tradução para inglês ou para português, por favor, vão na barra aí de embaixo e vocês podem escolher a língua da sua preferência. Bom, essa seria uma introdução do que vamos fazer hoje. O centro está baseado, o Pulitzer Center está baseado em Washington, D.C. É uma organização de jornalistas que apoia os jornalistas para relatar temas não relatados geralmente na imprensa. O centro tem uma natureza investigativa inspirada na ação em temas que são complexos, que são globais, que estão afetando comunidades do mundo todo. Falando sobre clima e trabalho, nós já estamos familiarizados com a crise climática, mas em nossa avaliação de mídia mostra que não está se dando tanta atenção a esses temas no setor privado e no setor público. Tem muitas necessidades de disseminar, de espalhar as consequências de diferentes problemas como os migrantes, trabalhadores de construção e outras pessoas que são mais vulneráveis à mudança climática. Nós esperamos que com essa discussão de hoje possamos conectar a vocês, os estudantes, com as histórias e inspirar uma ação no futuro. Nós temos preparado uma pergunta em Slido para que vocês possam compreender melhor a sessão. Vamos colocar aí no chat e vamos colocar o link. Espero que vocês cliquem e coloquem sua resposta. Se vocês estão ansiosos com relação às mudanças climáticas, essa seria a primeira pergunta. Bom, vou tentar aqui responder com meu nível de ansiedade a respeito das mudanças climáticas. Temos 80% de pessoas que estão se sentindo no nível 5, estão ansiosos com relação às mudanças climáticas, e 83% das pessoas responderam que sim. E vamos ver qual seria a próxima pergunta. Numa escala de 1 a 5, quão confiante você está de que os jovens podem impulsionar a mudança na ação climática?
Estamos ansiosos e confiantes de que podemos impulsionar a mudança na ação climática. Isso está muito bom. Estamos ansiosos, mas temos a confiança de que podemos fazer. Vamos passar agora para a terceira pergunta. Bom, estão muito iguais as opções. Tudo bem. Muito obrigada por compartilhar sua opinião. Estamos ansiosos, mas somos confiantes de que de que nós podemos tomar uma ação coletiva juntos sobre a ação climática. Agora vamos passar para a seguinte sessão que inclui as palestras dos nossos speakers. Estamos muito orgulhosos de tê-los aqui. A doutora Leonites é o chefe da organização que é dedicada a proteger a saúde humana na face da mudança climática. Ela é da Eslovênia e tem um PhD em educação e biologia e tem coordenado várias ações e com diversas organizações no mundo. Muito obrigado pela apresentação. Vocês podem confirmar que estão assistindo a minha tela. Estão assistindo a minha tela, na tela completa. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, o esgotamento ocupacional tem afetado muitos trabalhadores desde há muitos 200 anos. Tem se visto que eles estão expostos a este problema. E você pensaria que a situação tem melhorado durante os últimos 200 anos, mas, infelizmente, esses projetos esses números parecem aumentar com a mudança climática. Vamos ver o que acontece quando alguém está trabalhando no calor. Aqui podemos ver um trabalhador que está trabalhando sob o sol, sob o sol. E podemos ver que temos tipos de radiação, radiação indireta, radiação direta. A temperatura corporal é maior e isso gera uma temperatura de volta para o ambiente, segundo a transferência de calor funciona através da condução e, dessa forma, a energia térmica é transferida ao objeto. Por exemplo, essa ferramenta que ele está utilizando aqui, ele também transfere calor através da convecção, como é mostrado nessa ilustração. Aqui temos o mecanismo de transferência de calor que também pode ser afetado pela velocidade do vento. O último, e não menos importante, isso está associado principalmente com sudoração. A sudoração se evapora e faz com que o calor aumente. Todos estes mecanismos fisiológicos ajudam os trabalhadores a fazer seu trabalho, mas mesmo assim muitas lesões acontecem. Os ratos deixam de fazer exercício voluntariamente quando a temperatura do cérebro é maior dos 40 graus centígrados. E como isso se traduz para os trabalhadores e os humanos? Apesar de que esses mecanismos de termorregulação não são idênticos aos mecanismos dos animais, aqui podemos ver como tanto
os humanos evitam a exposição ao sol e preferem trabalhar em ambientes frescos. No entanto, às vezes esses ambientes não são suficientes para manter a temperatura corporal e o nível de hidratação. Como podemos ver aqui nesse slide, os trabalhadores começam a tomar intervalos ou reduzir a intensidade do seu trabalho. É importante salientar que nem todos os trabalhadores entendem a importância da exposição ao calor. Aqui podemos ver um trabalhador mediterrâneo que não tem ideia de como a exposição ao sol afeta a sua capacidade de trabalho. Ele está explicando como ele utiliza esse uniforme, suas roupas para evitar a transferência de calor. Ele acha que se está bem preparado, o calor não é um problema importante. O mesmo trabalhador, algumas horas depois. Ele toma muitos intervalos na sombra. O gráfico aqui também ilustra a relação entre temperatura ambiental e perda do trabalho. Quando aumenta a temperatura, ele experimenta um 15% de redução na produtividade do trabalho. Esses dados são de um de um trabalhador único. Agora vamos analisar a relação entre o estresse por calor e a perda de trabalho. A 15 graus é uma temperatura menos quente. E se vocês não estão familiarizados com esse WBGT, com esse fator WBGT, essa seria a condição óptima para os trabalhadores, e em um ambiente mais frio ou mais quente, aí sim aumenta a perda de trabalho. E isso tem implicações significativas para todos os países do mundo. As áreas que estão em vermelho nesse mapa são projetadas para gerar uma perda na produtividade entre 2000 e 2040. Por exemplo, essa parte em que está em vermelho escuro tem uma projeção de perder mais de 2% de produtividade, o mesmo para o Brasil, embora estes estados estejam melhor. Nesse slide, vamos analisar os calores extremos. Para aqueles que estão familiarizados com o termo onda de calor, onde calor está definido como um momento em que o calor é muito maior do que as temperaturas normais da época. Para conseguir respostas, nós realizamos um experimento onde os trabalhadores foram confinados em um hotel por 10 dias, durante os quais eles tiveram que comer, dormir e trabalhar em um ambiente de condições semelhantes. O primeiro dia foi um dia de familiar, um dia regular. Depois, à meia-noite do quarto dia, aumentamos a temperatura para aqueles que não estão familiarizados com a crise da onda de calor de 10 dias. Aqui se simularam apenas 3 dias com a mesma intensidade. Essa onda de calor foi seguida por 3 outros dias de temperatura neutral. 25, 35 graus para a onda de calor e 25 graus de novo para o fechamento do teste. Durante esses 10 dias, os participantes tinham que trabalhar uma linha de assemblagem de uma companhia de software com circuitos eletrônicos que estavam passando por uma banda de transporte, uma banda transportadora, e para eles deviam identificar se deviam consertar ou descartar os produtos. Aqui temos um vídeo do experimento. Aqui podemos ver a linha de assemblagem simulada. Neste slide, podemos ver uma imagem térmica do dia da temperatura neutral.
enquanto na direita temos uma imagem das datas com onda de calor. E os relatos são os seguintes: não, eh, ou no entanto, é evidente que a onda de calor representada pelas barras vermelhas aqui afetaram significativamente todos os aspectos fisiológicos da produtividade de trabalho. Para a apresentação de hoje, vou me concentrar na produtividade laboral. Nossos achados indicam que no primeiro dia da onda de calor aumentaram os erros, segundo dia, terceiro dia, e depois ou chegaram aos níveis normais depois da onda de calor. A exposição ao calor ocupacional afetam a todos, mas nem todos estão afetados da mesma forma. Também temos visto que os trabalhadores migrantes de países de baixa renda experimentam níveis de temperatura corporal eh, de forma diferente. E isso se deve a fatores como a intensidade de trabalho. Os trabalhadores migrantes estão habituados a ter trabalhos mais intensos e também estão mais preparados em termos de indumentária. É claro que só a migração, e como foi ilustrado nesse slide, temos várias pessoas que experimentam o calor de forma diferente aos outros. Isso depende de muitos fatores, como a climatização, a idade, a antropometria, a indumentária, os hábitos culturais, o regime, a atitude física. Também a temperatura ambiente impacta os trabalhadores. A resposta é não. Tem sido testado que outros fatores ambientais são igualmente importantes. Por exemplo, em outro estudo que nós fizemos, mostramos que as pessoas que trabalham em condição com o mesmo estresse térmico tinham probabilidade a mesma probabilidade de ter enjoos, e isso está ilustrado nesse slide. Podemos ver as figuras que representam pessoas trabalhando debaixo do sol, e em laranja, e pessoas que trabalham na sombra em preto. De cada 10 pessoas que trabalham debaixo do sol, 6 deles experimentam o- esses sintomas, e apenas 2,5 experimentam os sintomas trabalhando na sombra. Como mitigamos esse impacto? Temos soluções simples que podemos abordar para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Por exemplo, ter indumentária a branca e cover-ups para que eles se sintam mais confortáveis e estejam mais frios. E claramente temos muitas estratégias de mitigação do calor que podemos utilizar para ajudar esses trabalhadores a melhorar a sua produtividade. Durante os últimos 8 anos, temos tido a oportunidade de trabalhar diferentes estratégias de mitigação no Oriente Médio e em outras regiões, mecanização, planos de hidratação, diferentes tipos de indumentárias, manipulação de ferramentas, e eu acho que um guia personalizado é crucial para proteger a cada trabalhador. Essa abordagem de one size fits all é inadequado. Outro fator importante para proteger os trabalhadores da exposição ao calor é fazer uma avaliação térmica adequada. O WGBT, que é um indicador que eu mencionei anteriormente, é um indicador mais efetivo do estresse térmico no trabalho. Ele considera diferentes fatores, como a luz solar, o vento, e é um indicador, o melhor indicador para esses ambientes. No entanto, tem limitações.
como demonstrado por esse score de 55 de 100 pontos, o WGBT não capturou completamente as respostas fisiológicas completas a serem aliviadas e ainda está longe de ser perfeito, mas funciona muito bem. Isto indica que as medidas fisiológicas direitas tomadas para garantir o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, eh, e todas essas medidas estão aqui nesse slide. No entanto, esses medidores são caros, entre 400 e 500 euros por trabalhador por rodízio para fazer uma análise. E o que faz com que o monitoramento fisiológico diário seja imprático. Por essa razão, tem existido um esforço coletivo para desenvolver aplicativos no celular que permitem se proteger da exposição ao calor. Nesse slide, o conceito por trás desse aplicativo que foi desenvolvido recentemente é como ilustrado. O app se conecta ao serviço, coleta os dados climáticos próximos à estação de trabalho do trabalhador, predizendo então as respostas fisiológicas e recomendando estratégias de mitigação como hidratação e intervalos. Esse slide mostra as telas principais desse aplicativo para garantir que até mesmo as pessoas que não sejam especialistas no celular possam navegar facilmente pelo aplicativo. A exposição ao calor ocupacional diminui a capacidade de trabalho, que gera mais erros no trabalho, tem implicações econômicas e afeta a saúde dos trabalhadores. No entanto, com a adoção das estratégias de mitigação do calor e os avanços tecnológicos recentes, não podemos eliminar, mas sim mitigar a exposição aos trabalhadores e a afetação que isso gera na produtividade. Muito obrigado pela atenção. É importante que salientar que essa pesquisa é o resultado dos esforços coletivos de um grupo de trabalho desse e tem também parte do trabalho bem do meu trabalho de doutoramento e com Joseph Stefanis da Eslovênia e bom, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Dr. Leonidas. Antes de escutar as perguntas dos participantes, sua pesquisa foi alimentada ou foi passada para organizações eh, que que formulam decisões em nível global e queria compreender, então, como essa aprendizagem e essa tomada de decisões informada tem sido utilizada para as organizações internacionais, se já isso tem gerado reações ou se já tem tomado ações concretas como resultado dessa pesquisa. Com sorte nossa, sim. Há alguns anos nós tivemos a oportunidade de coletar dados do estado de Catar em 2019. Agora, por conta desses dados, eles agora têm uma legislação sobre calor. Eu não incluí esses dados aqui, mas tem dados que foram utilizados para que o Estado de Catar tenha uma legislação completa para proteger os seus trabalhadores do Catar do calor. Também temos trabalhado fortemente com o Ministério de Trabalho e Assuntos Sociais da Grécia e eles estão tentando desenvolver uma lei contra o calor para proteger os trabalhadores. Infelizmente, não temos ainda muitas legislações atualmente no mercado e na Europa acho que temos apenas um país que é Chipre, que tem uma legislação já promulgada e outros países na Europa não têm legislações semelhantes. O mesmo é para os Estados Unidos, não tem uma legislação federal. Eu sei que tem algumas regulações, mas não existe uma legislação federal nos Estados Unidos. Tem poucos países no mundo que têm legislação.
E nós estamos felizes de que nossos estudos têm ajudado a impulsionar essas ferramentas para adoção e desenvolvimento de legislações semelhantes em outros países e que nós temos certeza de que isso vai acontecer no futuro. Um exemplo foi para a mitigação, foi utilizar uma indumentária particular, se temos também respostas para proteger os trabalhadores. Aqui temos mais de 10 estratégias de mitigação, mas algumas têm a ver com a indumentária, ou com as roupas, outras com a mecanização, com a maquinária mecanizada para trabalhadores agrícolas, por exemplo. E vou te dar um exemplo. Em 2016, nós começamos a fazer nossos primeiros experimentos e nós fomos para para uma trecho de terra com 10 agricultores trabalhando lá e nós lhes demos maquinárias para medir a intensidade do seu trabalho e a interação metabólica com o calor. E alguns anos depois nós descobrimos que realmente sua produtividade de trabalho aumentou até 2 vezes com a implementação do equipamento e a experiência fisiológica foi reduzida de uma forma significativa. Também as roupas, por exemplo, em- no Catar, nós fizemos testes com roupas brancas e sabemos que algumas das companhias que nós assistimos lá adotaram essas estratégias, o mesmo com a Grécia. Agora o Estado do Catar está providenciando sombras para os trabalhadores e essa foi uma mudança em comparação com o que acontecia há 3 anos. Muito obrigada, Dr. Leonidas. Agora vamos passar para o nosso próximo palestrante, Erin Baker. Erin Baker, com a palavra. Bom, vou tentar então compartilhar a minha tela. Vocês podem ver minha tela. Consegue me ouvir? Claro que sim, conseguimos te ouvir, mas a tela ainda não está apresentação. Em modo apresentação, está faltando. Agora sim. Muito obrigada, Erin. Sou Erin Baker, sou jornalista, trabalhei com Time Magazine, trabalhei durante os últimos anos na intersecção do trabalho e a temperatura. E estou trabalhando atualmente na pesquisa e com o senhor Leonidas, um prazer conhecê-lo. Temos aqui um mapa similar, mas estamos vendo aqui o número de temperaturas altas que vai ser para o final do século. Esses são dias onde o trabalho vai ser muito difícil, se não impossível. Então, gostaria de ver especificamente o impacto do trabalho, desculpa, a temperatura nos trabalhadores ao redor do mundo. Isso foi antes da Copa do Mundo em Catar, que tinha um problema reputacional, porque tinha tanto trabalhador migrante para começar a construir os estádios e a infraestrutura para a Copa do Mundo. Catar foi interessante porque eu cheguei antes, depois da consulta do professor Leonidas. Então, quando eu cheguei, Catar já tinha instigado, havia começado uma mitigação de temperatura para o trabalho.
Isso significava que se estava quente demais em alguns dias, ou outros, os trabalhadores não trabalhavam. O que se estava quente, moderado durante o verão, simplesmente trabalhavam durante umas horas específicas. Houve um requerimento que todos os trabalhadores tivessem pausas, água. Então, isso foi um trabalho muito ambicioso e progressivo. Também nos deu a oportunidade de ver o impacto antes e depois dessas regras para proteger os trabalhadores. Antes da Copa do Mundo, você via uma redução de 50% de emergências entre os trabalhadores. Mas estamos falando comparado com durante a Copa do Mundo. Estava observando mais os migrantes, porque temos duas coisas que estão acontecendo com o trabalhador migrante. Especificamente em Nepal, por exemplo, com a mudança climática, estão mudando os padrões climáticos, forçando a muitas pessoas a fugir de seus países, porque estão dependendo da agricultura. E também temos a estiagem, alagamentos, eles forçados para sair do país e têm chegado ao países no Golfo a trabalhar. E, por exemplo, esses países também estão sendo muito impactados pela mudança climática. Portanto, os migrantes estão recebendo um impacto por ambas partes. Então, a história segue um par de trabalhadores migrantes que foram para Catar para trabalhar nos estádios de Catar. Esse trabalhador começou uns anos antes trabalhando em construção e durante a sua experiência, foi exposto a temperaturas muito altas. Ele ficava com tontura por causa da temperatura. Ele não podia, trabalhar sob essas condições. Então, porque eles limitavam a quantidade de água potável e não tinha pausas, por exemplo, para ir para o banheiro. Então, se ele fazia uma pausa, eles tiravam um pouco do seu dinheiro. Então, o que estamos vendo? Uma exposição constante a uma temperatura alta. Por exemplo, pouca nutrição, pouca hidratação, e isso está levando a uma doença renal, impactando diretamente o trabalhador. Eles chegam tarde, às vezes chegam fracos, e ali eles percebem que tem uma doença crônica e tem que fazer diálise nesse caso. Então, eu fiz um vídeo curto, um documentário. Vamos ver se vocês conseguem assistir. Vamos ver o que acontece. Muito bem, esse é o vídeo. Não temos pausas, mas a gente não tinha opção, tínhamos que trabalhar mesmo assim. Catar dependeu muito dos trabalhadores migrantes, que queriam trabalhar em condições muito difíceis. Durante o verão era muito quente, começávamos a sangrar, muitas pessoas desmaiavam. Infelizmente, não temos áudio.
quente demais para trabalhar. Esse foi o primeiro projeto que eu fiz olhando o trabalho imigrante. E o experimento que a gente fez foi esse. Então, uma das coisas que a gente precisa considerar é que, embora Catar tenha agora regras claras, as leis somente conseguem cobrir uma parte para proteger os trabalhadores. O que estamos vendo agora é que, em muitos casos, as leis não são rigorosas quanto deveriam ser. Isso seria uma questão de monitoreio continuado, especialmente que agora essas pessoas estão olhando diretamente em Catar e focando nessas novas regulamentações. Portanto, decidi, depois desse experimento, queria ver o que estava acontecendo no meu país, nos Estados Unidos também, observando aumento da temperatura, aquelas ondas de temperatura. Então, me foquei nos trabalhadores agrícolas em Geórgia, para entender um pouco a experiência dos Estados Unidos, para ver todo tipo de trabalho, seja de construção, o que for. Nesse momento, estava relatando minha história no último verão e conseguimos ver um problema, uma revolta por causa dos condutores de UPS. Eles estavam recebendo ondas de calor muito complexas, umas temperaturas muito altas, estamos falando dos motoristas. Então, estamos tentando, obter os caminhões com ar-condicionado. Isso foi bem-sucedido. Possivelmente, uma das primeiras ativismos dos sindicatos passeados foi em mudança climática, mas eu espero que vamos ver isso ainda mais em outras negociações, nos Estados Unidos, pelo menos. Aqui podemos ver os motoristas que tinha também sua própria experiência com as ondas de calor. Infelizmente, não podemos fazer a tradução, não temos áudio. Leitura de temperatura, como vocês podem ver, na parte de trás do caminhão, 141 graus Fahrenheit, seriam 50 e pouco centígrados Celsius, mas é muito quente. Uma das coisas, como o professor Leonidas já mencionou, os trabalhadores vão parar de andar quando está quente demais. A questão é que eles não podem decidir parar. Eles nem sempre têm o direito de fazer uma pausa ou se hidratarem quando eles precisarem. Nos Estados Unidos, estamos vendo atualmente algum problema contra os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, em Texas, já falaram que ninguém pode forçar uma empresa para fornecer água para os trabalhadores e pausas para os trabalhadores. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar quando gostaríamos de falar sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores é permitir-lhes
fazer pausa quando está quente demais e tem acesso à água quando ele tem calor demais e ter certeza que tenho acesso à sombra, áreas de descanso. São coisas junto com a roupa, por exemplo, que a Leonida já falou, tudo isso vai ajudar, mas a parte mais importante para proteger, sobre a exposição da temperatura é água, sombra e descanso. E os empregadores devem fornecer tudo isso, que seja de uma maneira asequível, assim podemos avançar muito para mitigar o impacto da temperatura nos trabalhadores. Obviamente, quando está quente demais pela mudança climática, temos que ter outros fatores de mitigação, diminuir a quantidade de trabalho durante o dia, durante a noite. Nos Estados Unidos, atualmente, existem umas áreas agrícolas que fazem a colheita à noite, e eles param de trabalhar às 10 horas da noite. São outras maneiras de proteger os trabalhadores que trabalham no campo. Aqui podemos ver outras imagens. Esses foram entrevistados durante a minha visita. Vou parar de compartilhar. Muito bem, muito obrigada, Erin, pela sua apresentação e o trabalho que você faz. Gostaríamos de convidar nossos colegas de Indonésia, Brasil. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, seja para o Erin ou para o Dr. Leonidas, fiquem à vontade. Temos uma pergunta. Vou ler a pergunta. Sou da Indonésia. Tenho duas perguntas sobre as apresentações maravilhosas do Dr. Leonidas. Entendo o efeito das ondas de calor e como afeta a produtividade, me leva a pensar. Achar um lugar de sombra é importante. Será falta de resiliência para adaptação também, os avanços da tecnologia para mitigar os impactos negativos da mudança climática? Tem alguma ideia com respeito a isso, criando também novas oportunidades para um trabalho decente? Outra pergunta, e depois os palestrantes podem responder. Alguma outra pergunta? Da Indonésia? Pode fazer sua pergunta. Tem uma pergunta. A mudança climática? Infelizmente, não conseguimos te ouvir. Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Ou você pode também escrever sua pergunta no chat. Pode tentar de novo fazer a sua pergunta? Pode falar um pouco mais alto, por favor? Sou Cristina, sou da universidade na Indonésia. Gostaria de fazer uma pergunta. Todos sabemos que a mudança climática cria muito impacto. É fundamental pensar como vamos resolver essa situação, mas como podemos, como estudantes, ou perguntar para a sociedade civil, como podemos chamar a atenção da mudança climática para os governos e os países? Obrigada. Claro, podemos responder essas duas perguntas, por favor. Pode me ouvir? A primeira pergunta seria a adaptação. Claro que sim. Sabemos claramente, a partir da literatura, que as pessoas podem se adaptar depois de 2 semanas na temperatura alta. Estamos
conseguimos nos adaptar a certas situações. Embora a gente consiga se adaptar, não significa que vamos eliminar todos os impactos da exposição à temperatura. E o impacto na produtividade e a saúde também. Não sei se vocês lembram durante a minha apresentação, os erros feitos pelos trabalhadores eram 35% no primeiro dia da onda de calor. No segundo dia foi 20%, e depois da onda de calor voltou ao normal. Muito bem, a gente pode se adaptar, sim, mas essa adaptação não significa que não vamos ter um impacto negativo das ondas de calor sobre a saúde e a produtividade. Com respeito à segunda pergunta, sim, claro. Como já mencionei na minha apresentação, medir os dados fisiológicos é muito oneroso. Então, custa 400 euros por para medir só um trabalhador e analisar a situação. Isso é muito dinheiro, somente para um turno de trabalho. Um turno de trabalho, não um trabalhador. A gente acredita que com a abordagem de modelação, podemos ter uma imagem boa sobre as experiências fisiológicas numa pessoa e tentar fornecer uma diretriz individualizada, padronizada. Eu acho que seria o futuro. Isso vai ser no futuro e deveríamos tentar avançar nesse sentido, sobre esses avanços tecnológicos. Infelizmente, agora é muito oneroso fazer uma análise dos dados fisiológicos por cada um dos turnos, e por cada um dos trabalhadores. Com respeito a uma última pergunta, a última pergunta mais difícil. Agora, como podemos abordar os políticos e os países para que eles sejam cientes e adaptar as leis baseadas na temperatura e não sei realmente como responder essa pergunta, vou ser honesto. A gente está tentando fazer essa abordagem com respeito aos políticos, falando para eles que a exposição a temperaturas altas está afetando a saúde, a produtividade. No entanto, uma resposta simples é que precisamos ser consistentes, falar sobre isso o tempo todo. Senão, na verdade, a gente precisa que eles entendam que vão afetar a economia do país e que, ao longo prazo, a saúde também das pessoas. Isso é que eu acho, essa é a minha opinião. Obrigada, Dr. Leonidas. Gostaria de convidar Erin, se você gostaria de responder alguma pergunta, como podemos inspirar os políticos para contribuir a mitigar a mudança climática? Bom, não é simples, entendo que é um pouco frustrante, se sente que uma pessoa nova tentando lutar contra tudo isso, mas é importante começar a falar sobre isso. Fale com seus colegas, amigas, amigos, os membros da família. Pergunte aos diretores das universidades o que eles estão fazendo para mitigar suas próprias emissões de carbono, seu próprio impacto na comunidade. Mas também a universidade, porque eles podem falar, mas onde as lojas, por exemplo, vamos observar o que eles estão fazendo, queremos ver, por exemplo, menos sacos plásticos, queremos produtos locais e não trazendo importação de produtos que vão causar mais emissões. Então, não quer dizer que a mudança climática vai ser resolvida a nível pessoal, porque eu acho que vai ser injusto e tem que ser a nível dos líderes, mas vocês podem liderar com o exemplo. Se vocês são mais cientes sobre a água que vocês usam, consumam, as emissões, tudo isso, quando falamos
disso vamos explicar porque vamos fazer um impacto e assim vamos disseminar as ideias. Por fim, vamos perguntar aos políticos o que que eles estão fazendo sobre a mudança climática, quais são as políticas, o que que eles deveriam fazer ou levar para as palestras internacionais e conferências internacionais. Essas são coisas que precisamos levá-los e que eles se sentam responsáveis também. Muito obrigada, Erin. Liderar com exemplo e também que os políticos sejam responsáveis e os líderes também. Aqui também no chat temos algumas perguntas. Vocês podem colocar suas perguntas em países como a Indonésia, não se está se levando muito em consideração, por exemplo, nos setores informais. Qual seria a sua sugestão para que os países realmente prestem mais atenção aos trabalhadores informais? Alguém gostaria de responder? Bom, não é somente em países em desenvolvimento, existem questões no mundo todo. Somente alguns poucos países têm legislação, de temperaturas altas. De novo, precisamos ter certeza. Bom, porque desde um ponto de vista da pesquisa, podemos fazer mais estudos, podemos publicá-los, mas eu acho que os jornalistas podem publicar mais essas questões, não somente mais sobre isso, mas podem, desde o ponto de vista da pesquisa, os políticos não leem literatura científica, mas eles se preocupam, eles leem mais na mídia social, os jornais, e eu acho que, desde o ponto de vista dos jornalistas, eu acho que seria que podemos falar um pouco mais sobre essa questão. Obrigada. Erin, gostaria de responder? Sim, o exemplo dos trabalhadores da UPS, os motoristas dos Estados Unidos, eu sei que não temos sindicatos em todas as partes, mas, por exemplo, também existem associações dos trabalhadores, educando seus trabalhadores sobre os seus direitos sob a lei. Em alguns lugares tem algumas regras que não necessariamente aplicam em outras, então educar os trabalhadores sobre os seus direitos são muito importantes e como o que eles podem fazer para se proteger. Por exemplo, os sindicatos, as associações para o setor informal. Muitas vezes alguém perguntou sobre os motoristas. Claro, claro, quando temos uma associação, por exemplo, de motoristas ou o que for, de trabalhadores informais, é uma maneira de se organizar e se educar. Educar, posso dizer que é a parte mais básica, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam ter essas pausas, se hidratar constantemente. Então, começamos a partir desse momento. E uma vez os trabalhadores entendem aquilo que precisam para eles mesmos, começamos a ter uma defesa pelos trabalhadores, pelos direitos dos trabalhadores. É assim como se começa. Obrigada, Erin. Uma pergunta seria com respeito, vamos ver, os estados dos trabalhadores, trabalhadores na mineração que eles fazem trabalho muito perigoso, especialmente aqueles que trabalham de uma maneira informal, os estados oficial dos trabalhadores, para que eles possam ter seguro de saúde e também estamos falando sobre os trabalhadores migrantes, porque muitas vezes trabalham no setor informal. Alguma resposta com respeito a isso? Claro, posso responder. Uma dessas coisas é que os trabalhadores migrantes, eles provêm de algum lugar. Por exemplo, na Indonésia, tem uma indústria de exportação migrante, assim como o Nepal, a Índia.
E esses direitos começam no seu país de origem. Nepal, não sei muito bem como a Indonésia protege os trabalhadores, mas em Filipinas protege os trabalhadores, tendo um oficial representando os trabalhadores migrantes e demandando os direitos deles também como Hong Kong. Então, portanto, precisamos ter mais regulamentação na proteção do país de origem, demandando que seus trabalhadores sejam respeitados como parte de uma negociação para os regimes. Então, isso que estamos vendo, por exemplo, em Nepal e Catar, mas precisamos ainda ter mais sobre isso, porque os trabalhadores são uma fonte e muitos dos países em desenvolvimento estão enviando para os países desenvolvidos. Então, eles precisam desses trabalhadores. Estão as nações de origem não são passivos, eles não têm que ser passivos, eles podem demandar direitos para seus trabalhadores. Podemos começar por aí, claro. Muito obrigada. Temos muitas perguntas, infelizmente não temos muito tempo, portanto, vamos continuar. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, Erin, Dr. Leonidas, e tomara que a gente possa ter outra conversa numa outra oportunidade. Muito bem, para os estudantes, vamos continuar nas discussões grupais. Vocês estarão assignados em diferentes grupos. Temos 3 perguntas e vocês podem escolher uma pergunta só. A primeira pergunta seria sobre como vocês veem a conexão entre a mudança climática e os direitos dos trabalhadores. Não sei se temos algumas prioridades enquanto esses 2 aspectos. E número 2, para ser um pouco mais específicos, quais seriam os direitos dos trabalhadores são mais impactados pela mudança climática? Vocês podem fornecer um exemplo específico nesse sentido? E a terceira pergunta é sobre as ações que deveriam ser tomadas pelas indústrias. Porque hoje em dia estamos ouvindo como as indústrias, os negócios estão se adaptando à mudança climática, indo sobre uma sustentabilidade nos processos, que como vocês acham deveriam assegurar a proteção dos direitos dos trabalhadores e o bem-estar dos trabalhadores? Então, seriam 3 perguntas muito interessantes e vocês podem ver também as perguntas aqui no chat. Sem mais, vamos dividir a sessão em grupos. Wow, we were just at the heat of our discussion, but here we are now. Bom, voltamos agora para a sala. Espero que tenha sido interessante e que vocês tenham compartilhado com conversas interessantes. Eu estava no grupo 2, mas agora vamos ouvir as opiniões do terceiro grupo. Alguém quer se voluntariar para compartilhar o que discutimos? Eu estava no terceiro grupo e eu ficaria feliz de compartilhar o que discutimos lá. Falamos muito das perguntas 2 e 3 e das coisas que a gente pode fazer como governos, especialmente, e como administradores para projetar nosso trabalho com trabalhos indocumentados e nós falamos um pouco sobre aumentar os direitos de trabalho e aumentar o acesso à saúde, estar mais perto de cuidados de saúde acessíveis e que universalmente são importantes e também nas discussões falamos sobre o fato dos países em desenvolvimento não terem os recursos e a tecnologia para fazer essas mudanças e falamos um pouco sobre como, por exemplo, nos Estados Unidos sentimos que precisamos fazer mais como país desenvolvido para ajudar nessa transição no mundo todo, mas tem muitas oposições políticas contra isso e isso é muito frustrante. Muito obrigado por compartilhar essa frustração conosco.
A frustração é uma forma de ação também. Mais alguma pessoa de algum outro grupo? Temos tantas questões aí na tela. Acho que temos nosso companheiro da Indonésia com a mão levantada. Meu nome é Cristina, eu sou representante da Universidade de Arte Medjeb, na Indonésia. Nosso grupo vai responder a terceira pergunta. Temos um retorno no áudio que essa é a nossa resposta. A terceira pergunta: as indústrias deveriam dar uma explicação e deveriam ter medidas de segurança para mudanças climáticas e explicá-los para os trabalhadores. Isso é porque a mudança climática está piorando cada dia e a situação está se fazendo cada vez mais inumana. É importante tomar ações se querem que os trabalhadores continuem trabalhando, porque não importa quão duros ou quão forçadas são as condições de trabalho, um trabalhador que trabalha em condições desumanas não pode trabalhar de nenhuma forma. Então, devemos ter uma compreensão inicial tanto do trabalhador quanto da indústria. A indústria tem que explicar as mudanças climáticas aos trabalhadores para garantir que eles compreendam o que significa trabalhar no meio de uma mudança climática. E segundo, sendo que todas as partes da indústria são importantes, tanto o trabalhador quanto a indústria também precisa ser vigiada por um regulador, geralmente pelo governo, e o governo deve ter regulações e políticas implementadas para garantir que as indústrias tenham medidas de segurança para os trabalhadores em todo o mundo. Temos alguns exemplos que podemos dar. Por exemplo, nas Filipinas nós temos trabalhadores que trabalham muitas horas, que trabalham em campos desde as 4 horas da manhã. Algumas vezes na Indonésia a situação é que tem muito frio, tem muito calor por conta das secas e do sol, ou às vezes é muito frio porque continua chovendo e temos inundações, então temos que nós certificar de que os trabalhadores compreendam a situação e que tenham medidas de segurança para se adaptar à mudança climática. Também na Indonésia, a Indonésia tem um registro de diferentes regulações de saúde para trabalhadores. Por exemplo, uma companhia na Indonésia de cigarros, de tabaco, tem um programa onde pode dar vestiários apropriados e garantir as medidas de segurança para os trabalhadores. Obrigado, Cristina, por apontar para a importância disso. Eu gostaria de convidar agora os estudantes do Brasil. É, Algum de então, vocês gostaria de compartilhar alguma coisa? eu vou chamar o Jorge. A gente fez uma discussão um pouco mais ampla, a gente acabou não se atendo tanto às questões, mas o Jorge trouxe algumas questões muito interessantes, uma visão a partir da Amazônia. Eu gostaria de convidá-lo para compartilhar conosco. Por favor, Jorge. Bom dia, não sei se boa tarde em algum outro lugar, ou boa noite também. Sou Jorge, sou aqui de Belém do Pará, na Amazônia, Brasil. E aqui o que é interessante a gente destacar. As relações de trabalho elas foram muito enfraquecidas depois de uma medida, né, uma revogação de leis que precarizaram o mundo do trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho no Brasil, a gente tem que levar em consideração esse mundo precário. Okay, sorry, Martin, Bellamy, you were talking. There was some interruption. Yeah, can Por you favor, Jorge, repeat again? continua, Tá, por favor. pode continuar?
Sim, por favor, tá em frente. Então, Yes. e aí quando a gente fala nesse mundo do trabalho no Brasil, primeiro a gente tem que entender que o Brasil é quase um continente. Então, a gente tem vários tipos de relação de trabalho, né, que serão afetadas pela mudança do clima. E eu acho que fundamental para a gente entender é que algumas condições de trabalho elas podem ser até atendidas. Por exemplo, no Pará, em 2025 a gente vai ter a COP, a Cúpula do Clima, que vai ser aqui. E os trabalhadores que estão, né, correndo contra o tempo para construir os espaços que vão ser utilizados para a COP, com certeza vai ter alguma greve no futuro, porque aqui, né, esse calor extremo proporcionado pelo El Niño, pelas mudanças, pelo desmate na Amazônia, pelas queimadas, está fazendo com que o calor fique absurdo. E as condições de trabalho deles, com certeza, devem estar precárias. E, para além disso, a gente tem, para indo finalizar, a gente tem uma questão fundamental que as grandes obras aqui, elas não estruturaram o mundo do trabalho, nem as pessoas que moram aqui. Elas aconteceram, Copa do Mundo, Olimpíadas, todos os grandes eventos que tiveram no passado aqui, e elas deixaram uma marca, que foi uma marca de precarização ainda maior do trabalho. Tem uma usina hidrelétrica que foi construída aqui na Amazônia, que ela se chama Belo Monte, e os trabalhadores que foram para lá, eles trabalharam durante a sua construção, que demorou mais ou menos uns 4 anos, se eu não me engano, e agora eles estão entregues a condições precárias, né, sociais, entregues à dependência química, cometendo pequenos furtos, né, o número da população carcerária lá em Altamira lá explodiu depois da construção de Altamira. Então a gente vai ver isso, esse processo também acontecendo aqui em Belém do Pará. Em Eu acho. I think George lost his connection. Eu acho que o Jorge perdeu conexão. Acho que perdeu a conexão. Se porque ele está congelado. Um, I think what was Bom, Martin's acho que o que Jorge Martins estava só destacando era importante de implementar ações coletivas, também sublinhou diferentes conceitos sobre os trabalhos, sobre a planta de hidroeletricidade que estava sendo construída, mas que não beneficiou os trabalhadores ou as pessoas da região. Acho que no meu grupo também estávamos discutindo sobre sobre a importância desses sindicatos, mas algumas vezes os aspectos relacionados com mudança climática, o calor extrema ou mudança climática consequente não faz parte da discussão nos sindicatos, então talvez é um aspecto educacional do qual podemos continuar falando. Também queria convidar o outro grupo, que eu acho que. Bom, tem mais alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa? Tenho tantas imagens na minha tela, eu acho que o meu grupo seria bom que, se vocês podem falar agora, alguém do meu grupo, em dia, por favor. Bom, muito obrigada. É uma honra apresentar para vocês a discussão. Eu sou representante da Universidade AUIAS e para todos as, para, bom, sobre as representações desse problema, especificamente no nosso grupo, tivemos situações da Indonésia e, e devo dizer que eh, eh, esse tema não é considerado tão importante na Indonésia. A Indonésia é muito quente e, e nós temos a posição
geográfica que permite ter uma temporada de chuvas ou de calor muito intensa. E a partir da apresentação aqui, vimos que não temos prestado atenção à saúde ocupacional e relacionada com a mudança climática. No futuro também falamos sobre o aspecto científico e também sobre os direitos dos trabalhadores, sabendo que a posição do governo de fazer regulações é importante nesse sentido. Este governo e e ainda não tem trabalhado para proteger os trabalhadores dessas condições extremas. Também falamos um pouco do aspecto científico e o aspecto dos direitos dos trabalhadores a respeito da mudança climática, especialmente no caso de ondas de calor. Nós sabemos que isso é necessário e essa foi a discussão do nosso grupo. Muito obrigado. Área, tem mais algum grupo que ainda não compartilhou sua opinião? Eu acho que, enquanto esperamos, nós gostaria de convidar os estudantes para compartilhar outra palavra para que resuma seu trabalho ou sua discussão de hoje. Está pronto o slide. Vocês poderiam compartilhar uma palavra que represente o que temos aprendido da discussão de hoje? Interessante. Unidos, temas dos desprivilegiados, emocionante, consciência, mudança, incidência, educar, mudança, compreensão, segurança, direitos, igualdade, humanos. São declarações muito interessantes. E como está nos afetando a mudança climática no nível individual, especialmente em termos dos direitos dos trabalhadores. Esperamos que possamos ser os que continuem falando desse tema, impulsionando a mudança. E os programas de seguros, ou como foi mencionado pelos governos que têm implementado legislações, especialmente para aqueles os agricultores que estão experimentando secas. E a consistência é muito importante porque isso não acontece da noite para o dia e também precisa de consistência. Eu quero convidar os meus colegas do centro e antes de encerrar, gostaria de escutar os comentários da Maria ou da Ana. Alô, Jenny,
a professora dos Estados Unidos. Meu nome é Gregória Adol, da Universidade de Jakarta. Para nós é uma oportunidade para os estudantes e para mim, como professora, poder conhecer mais sobre a mudança climática, porque nós geralmente pensamos na mudança climática apenas, mas agora também aprendemos como atualmente a mudança climática pode impactar outros temas. Também podemos aprender dos especialistas e dos jornalistas que têm um trabalho prático e direto e em qualquer relato e o estudo no campo, e também é um prazer aprender de outros estudantes com os quais falamos hoje. Acho que foi muito importante para nós saber deles, e eu sei que não será a primeira vez em que o Centro Pulitzer tem conectar as experiências de todos os países, mas é uma oportunidade para os estudantes, para as gerações mais jovens, de se introduzir a mudança climática e problemas ambientais para que possamos estar nivelados nas diferentes discussões. Muito obrigado a Centro Pulitzer pela oportunidade. Muito obrigado também com vocês pela participação. É um prazer tê-las aqui conosco. Acho que estou vendo uma mão levantada da Jennifer Watt. Boa tarde, da Indonésia. Meu nome é Aishane. Eu, da, eu acho que esse fórum foi muito incrível, porque o Centro Pulitzer abre oportunidade para os estudantes do mundo e para ultrapassar as culturas. É importante que os nossos estudantes possam escutar outras perspectivas e talvez no futuro possamos ter mais tempo para discutir, porque esse é um tema muito importante, mas como início é uma boa ideia. Eu acho que a mudança climática é algo que deve ser discutido em todo o mundo, não só tem a ver com o que acontece na Indonésia. Quando eu estava falando com os meus estudantes, eu falava que eu queria aumentar a consciência e o conhecimento sobre a Indonésia em todas as áreas, porque, como discutimos no nosso grupo, a Indonésia é um país tropical. Quer dizer que nós temos que lidar com o calor, mas a mudança climática tem aumentado o calor. E nós acreditamos que isso é um problema. No entanto, nós não podemos simplesmente eh, ficar ou ficar assim. Temos que reagir agora e criar consciência. Acho que esse fórum é um bom começo para os estudantes. E como professores, eu tenho diferentes fóruns de participação e fóruns abertos para a discutir com os estudantes. Também eu tive a oportunidade de introduzir a mudança climática dentro da perspectiva de uma transação internacional. Então, na aula, estou falando de alguns aspectos da lei ambiental e alguns aspectos relacionados com o desenvolvimento de políticas. E para mim é muito importante incluir a mudança climática em relação com os direitos dos trabalhadores nesse tema. De novo, da Universidade de Amayaya. Espero que não seja nem o último para continuar com esse trabalho e para abrir a mais oportunidades para os estudantes se comunicarem entre si. Muito obrigado pela organização e muito obrigado ao Centro Pulitzer. Danilo, de Emancipa, Brasil, tem a mão levantada. Olá, bom dia. Me escutam? Me ouvem bem? Sim?
Primeiro, agradecer o convite, a organização por parte do Pulitzer. Eu acho que encontros como esse, eles têm uma potência grande, porque ao discutir mudanças climáticas e mundo do trabalho, eu acho que tem uma determinante importante que hoje, atualmente, é negligenciada, que é o debate sobre os mundos do trabalho, quais as condições de trabalho e para onde o mundo do trabalho, as condições dos trabalhadores estão caminhando junto aos impactos das mudanças climáticas. O mundo do trabalho em se precarizando, como nós estamos vendo, o trabalho de imigrante. O exemplo do Catar, eu acho que foi muito bom, mas o exemplo do Catar, que envolveu um grande evento, né, e um trabalho precário de incidência e com uma incidência direta do clima, nós podemos colocar nos nossos cotidianos, o trabalho dos imigrantes nos países centrais, ou os trabalhos precarizados através de plataformas, Uber enfim, são trabalhos que vêm perdendo direitos historicamente constituídos. Então, nos desafia a entender como nós considerarmos as mudanças climáticas tendo impacto no mundo do trabalho, em um mundo do trabalho onde os direitos muitas vezes vêm sendo perdidos. E então, nos desafia a pensar soluções que reflitam sobre esse mundo do trabalho em que nós convivemos com a precarização, trabalhos análogos à escravidão, trabalhos que têm uma total falta de cobertura de direitos, dando um exemplo aqui de impacto direto do Brasil, que o Jorge completaria a fala dele, que ele trouxe no nosso grupo e perdeu a conexão, por exemplo, dos trabalhadores ribeirinhos que vivem da pesca na Amazônia, em que não há uma legislação que preveja a intensificação das secas e a não possibilidade de trabalho. A impossibilidade de trabalho a partir dessas novas condições que as mudanças climáticas vêm impondo. Então, o regime de trabalho ele não vem acompanhando. Então, eu acho que é muito importante, e encontros internacionais, eu acho que eles nos levam como esse propósito, por isso eu acho que o espaço tem potência de troca e de discussão, da gente conseguir entender essa dimensão de as mudanças climáticas, elas estão, a gente tem políticas de impacto e muitas vezes as próprias, enfim, essa política ela é gerada a partir, por exemplo, outro exemplo aqui do Brasil, a construção de hidrelétricas é tido como uma forma de construção limpa, renovável, que mitiga danos em relação às condições climáticas, mas que são condições terríveis aos trabalhadores, às comunidades tradicionais que são impactadas por essas hidrelétricas, aos trabalhadores que nelas trabalham. Então, o debate geral, eu acho que ele tem que caminhar para entender os impactos da mudança climática, mas centralmente para onde está indo o nosso mundo do trabalho e como o próprio processo de organização desse novo mundo do trabalho pode impactar, não só como uma responsabilidade individual do trabalhador, usar EPI, beber mais água, ter mais tempo de pausa. Então, eu acho que a gente precisa lutar por tudo isso, mas a gente não pode responsabilizar o trabalhador, porque muitas vezes no mundo do trabalho atual não há espaço para essas mudanças. Na verdade, o que a gente está observando é uma perda de direitos. Então, como a gente incorpora esse novo mundo do trabalho no debate em relação às mudanças climáticas a partir da sua própria condição, que é extremamente impactada e extremamente impactada por essas próprias mudanças. Então, acho que tem que ter um processo de envolvimento dessas duas coisas, de intersecção entre esses dois debates. Obrigado pelo espaço. Thank you so much, Danilo. It really wraps the conversation. Muito obrigado, Daniel. Acho que isso fecha a conversa. As condições desse trabalho estão lidando com desafios como a precarização da sociedade e junto com as consequências das mudanças climáticas que faz com que os desafios sejam ainda mais importantes. E também nas discussões anteriores,
discutimos que é um problema estrutural, porque não é um trabalhador individual não sabe como se proteger a si mesmo, mas as condições que criam a vulnerabilidade, às vezes eles são culpados quando estão enfrentando a precariedade e outras consequências da natureza e esses desafios não estão sendo reconhecidos. Eu acho e acredito que os estudantes estão falando disso e, de novo, a conversa faz parte dessa mudança. Não é só eu que faço a mudança, porque temos que começar nesse nível, ter mais conversa sobre isso, sugerindo esse tipo de temas nas universidades, né, e com os amigos, talvez o dia depois da manhã, poderíamos então ter discussões sobre esses direitos em outros espaços e pensar nas coisas que podemos fazer quando as pessoas não estão tendo a proteção que merecem em termos macroeconômicos. Se nós não protegemos os trabalhadores o suficientemente, como falou a nossa amiga da Jakarta, isso vai ter uma consequência na economia. Então, acho que essas consequências de mudança climática devem levar em conta não apenas as instâncias ad hoc, mas também devem ser consideradas na hora de falar da proteção dos trabalhadores, seguros para trabalhadores e a legislação também. E estamos felizes de continuar essa conversa. E muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu vou deixar aqui no bate-papo um link, se vocês têm, que vocês querem ler mais. Temos muitos recursos aí. Nós temos uma tradição de tomar a foto do grupo, porque temos muitos de nós que estão aqui. Então, por favor, abram sua câmera e vamos tomar a foto. eh, eh, frente Você pode me ajudar sendo fotógrafa? And the count of 3, maybe. All right. Depois, 2 I e think 3. some people hasn't opened their Eu video. That's acho okay que tem if pessoas they que feel ainda like it. não I abriram understand it's seu really vídeo. All early in right. some countries and Or really late. yeah. All right. In the count of 3, 1, 2, 2 3. e 3. Okay, just one more. Sorry, because Mais I'm uma, taking mais uma, screenshot porque actually, so it's not a, estou fazendo os screenshots, não é uma imagem. it's much needed here. Thank you so much. Okay, one more. Okay. 3, 2, 1. 3, Great. 2, 1. All Great right. pictures there. Thank Thank you. you so much, Thank everyone. you so much, everyone. Muito Lovely to have you obrigado a here. todos. Take care of your health. Bye. Take care. Bye-bye. Bye.